Correntes superiores a estas podem causar uma parada respiratória, contração de músculos ligados à respiração ou a paralisia dos centros nervosos que comandam a função respiratória. Se a corrente permanece, o indivíduo perde a consciência e morre sufocado. A rapidez da aplicação da respiração artificial, a boca, e do tempo pelo qual ela é realizada, principalmente intervir imediatamente após o acidente, em 3 ou 4 minutos no máximo, para evitar a asfixia da vítima ou mesmo lesões irreversíveis nos tecidos cerebrais é muito importante nestas situações. Queimadura. A passagem da corrente elétrica pelo corpo humano desenvolve calor por efeito Joule, podendo produzir queimaduras, principalmente nos pontos de entrada e saída da corrente, tendo em vista que a resistência elétrica da pele é maior do que os tecidos internos e se forem pequenas as áreas de contato, pois a densidade será maior, produzindo desta forma queimaduras tanto mais graves quanto maior esta densidade de corrente quanto mais longo o tempo pelo qual a corrente estiver presente no corpo. Uma queimadura é a lesão de um tecido produzida pelo efeito do calor, de substâncias químicas ou da eletricidade. A maioria das pessoas crê que o calor é a única causa de queimaduras, mas algumas substâncias químicas e a corrente elétrica também podem produzi-las. Embora a pele normalmente seja a parte do corpo que é queimada, os tecidos subcutâneos, ou localizados sob a pele, também podem ser queimados e os órgãos internos podem ser queimados mesmo quando a pele não é afetada. Por exemplo, quando uma pessoa ingere um líquido muito quente ou uma substância cáustica, por exemplo, um ácido forte, podem ocorrer queimaduras no esôfago e no estômago. A inalação de fumaça e de ar quente provenientes do fogo de um edifício em chamas pode produzir queimaduras nos pulmões. Os tecidos queimados podem morrer. Quando os tecidos são lesados por uma queimadura, ocorre o extravasamento de líquido do interior dos vasos sanguíneos, o que leva à produção de um edema. Em uma queimadura muito extensa, a perda de grande volume de líquido dos vasos sanguíneos que permitem um extravasamento anormal pode levar ao choque. Nesse, a pressão arterial cai tanto que uma quantidade muito pequena de sangue flui para o cérebro e para outros órgãos vitais. As características, portanto, das queimaduras provocadas pela eletricidade diferem daquelas causadas por efeitos químicos, térmicos e biológicos. Em relação às queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas pela eletricidade são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as terminações nervosas. Não significa, porém, que sejam menos perigosas, pois elas tendem a progredir em profundidade, mesmo depois de desfeito o contato elétrico ou a descarga. A passagem de corrente elétrica através de um condutor cria o chamado efeito Joule, ou seja, uma certa quantidade de energia elétrica é transformada em calor. Essa energia, a calorítica, varia de acordo com a resistência que o corpo oferece à passagem da corrente elétrica, com a intensidade da corrente elétrica e com o tempo de exposição, podendo ser calculada pela expressão I, a calorífica, igual R, a corpo humano, x12 do choque elétrico, xt, a tempo de contato. É importante destacar que não há necessidade de contato direto da pessoa com partes energizadas. A passagem da corrente poderá ser devida a uma descarga elétrica em caso de proximidade do indivíduo com partes eletricamente carregadas. As queimaduras são classificadas de acordo com a extensão e profundidade da lesão. A gravidade depende mais da extensão do que da profundidade. Uma queimadura de primeiro ou segundo grau em todo o corpo é mais grave do que uma queimadura de terceiro grau de pequena extensão. Saber diferenciar a queimadura é muito importante para que os primeiros cuidados sejam efetuados corretamente. Queimadura de primeiro grau. São queimaduras leves onde ocorre um vermelhidão no local seguido de inchaço e dor variável, não se formam bolhas e a pele não se desprende. Na evolução não surgem cicatrizes, mas podem deixar a pele um pouco escura no início, tendendo a se resolver por completo com o tempo. Queimaduras de segundo grau. Nessas queimaduras ocorre uma destruição maior da epiderme e derme, com dor mais intensa e normalmente aparecem bolhas no local ou desprendimento total ou parcial da pele afetada. A recuperação dos tecidos é mais lenta e podem deixar cicatrizes e manchas claras ou escuras. Queimaduras de terceiro grau. Neste caso há uma destruição total de todas as camadas da pele, podendo o local pode ficar esbranquiçado ou carbonizado, a escuro. A dor é geralmente pequena pois a queimadura é tão profunda que chega a danificar as terminações nervosas da pele. Pode ser muito grave e até fatal dependendo da porcentagem de área corporal afetada. Na evolução, sempre deixam cicatrizes podendo necessitar de tratamento cirúrgico e fisioterápico posterior para a retirada de lesões e aderências que afetem a movimentação. Tardiamente, algumas cicatrizes podem ser foco de carcinomas de pele e por isso o acompanhamento destas lesões é fundamental. É difícil diferenciar uma queimadura de segundo grau profunda de uma de terceiro grau antes que sejam transcorridos alguns dias após a lesão.
Extensão ou severidade da queimadura. O importante na queimadura não é o seu tipo e nem o seu grau, mas sim a extensão da pele queimada, ou seja, a área corporal atingida. Baixa em menos de 15% da superfície corporal atingida. Média em entre 15 e menos de 40% da pele coberta e alta em mais de 40% do corpo queimado. Uma regra prática para avaliar a extensão das queimaduras pequenas ou localizadas é compará-las com a superfície da palma da mão do acidentado, que corresponde, aproximadamente a 1% da superfície corporal. Para queimaduras maiores e mais espalhadas, usa-se a regra dos 9%. Veja a tabela. Fibrilação ventricular. O fenômeno fisiológico mais grave que pode ocorrer quando da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano é a fibrilação ventricular. Se a atividade elétrica fisiológica normal sobrepõe-se uma corrente elétrica de origem externa e muitas vezes maior do que a corrente biológica, é fácil imaginar o que sucede com o equilíbrio elétrico do corpo. As fibras do coração passam a receber sinais elétricos excessivos e irregulares, as fibras ventriculares ficam superestimadas de maneira caótica e passam a contrair-se de maneira desordenada uma independente da outra, de modo que o coração não pode mais exercer sua função. Observa-se que, cessada a atividade cardíaca, em cerca de 3 minutos ocorrem lesões irreparáveis no músculo cardíaco e no tecido cerebral. Seu tratamento é efetuado com o uso do desfibrilador. Arco elétrico. Definição: um arco elétrico é resultante de uma ruptura dielétrica de um gás a qual produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante tal como o ar. No caso de falhas elétricas ou curto-circuito é um fenômeno indesejável que libera uma enorme quantidade de calor. Este fenômeno, além da liberação de calor, liberam partículas de metais ionizadas que eventualmente podem conduzir correntes, deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão, prejudicial ao sistema auditivo, e raios ultravioletas, prejudiciais à visão. Normalmente os arcos elétricos em painéis aparecem por mau contato, por exemplo, pela perda de pressão dos parafusos de conexão, depreciação da isolação ou sobretensão, sobrecarga e fim de vida do dielétrico. Defeito de fabricação de componentes ou equipamento, quando não detectada no início, o mesmo aparece ao longo da vida. Projeto e instalação inadequada ou mal dimensionada. Manutenção inadequada, a introdução de mudanças sutis, sem avaliação técnica adequada, e contatos acidentais ou inadvertidos de ferramentas ou peças, a erro humano. Como pode ser observado, a maioria das causas do aparecimento do arco conhecido, portanto, é possível tomar-se ações preventivas antes do seu aparecimento, sejam administrativas ou preditivas. Essas ações podem e devem iniciar já durante a elaboração do projeto, fazendo parte do controle de qualidade durante todas as demais etapas, tais como montagem, manutenção preditiva, inclusive dos procedimentos administrativos e operacionais. É fácil de perceber que a responsabilidade da segurança é um esforço em conjunto da engenharia de projeto, operação, manutenção e gerência administrativo coordenado pelo setor de engenharia de segurança industrial. Este ponto, pode-se ressaltar, uma vez mais, que a proteção contra queimaduras por arco deve ser considerado como o último recurso, e não como a proteção principal. Desta forma, a prática de segurança deve ser iniciada na prevenção contra o aparecimento do arco. Arcos elétricos internos em cubículos são muito perigosos e sempre causam destruição. Tais falhas devem ser evitadas, seus efeitos controlados por projetos adequados para este fim e proteções tais como indetectores de arco e pressostatos instalados nos compartimentos. Os maiores riscos na ocorrência de um arco interno em um cubículo, não adequadamente projetado para este fim, são arremesso de grande quantidade de gases e materiais metálicos extremamente quentes para fora do cubículo através de frestas e ou aberturas causadas pela pressão interna ou pela fusão de partes do invólucro, atingindo diretamente o operador e podendo-lhe causar, entre outros, a morte ou queimaduras muito sérias. A abertura de portas devido à alta pressão interna, aumentando os riscos descritos e possibilitando o contato direto do operador com altas tensões.
A destruição total do compartimento onde ocorreu o arco e de outras células do conjunto de manobra, causando interrupção no fornecimento de energia. Um arco interno em um cubículo não devidamente projetado para este fim vem a ser o pior, o mais perigoso e o que causa maiores prejuízos em um sistema de distribuição. Seus efeitos são de grande significância e não podem ser ignorados. Eles podem causar